Olá a todos, meu nome é Elis Lorena Martins, eu sou aluna do Instituto de Ciência e Tecnologia de São José dos Campos e eu estou aqui para apresentar meu trabalho, que foi parte da minha iniciação científica, mas também é a continuação do meu mestrado, sobre o tema de identificação e caracterização de promotores foliares de cana-de-açúcar para fins biotecnológicos. Esses são os tópicos que serão abordados ao longo da apresentação. Bom, contextualizando esse trabalho no panorama mais mundial, um dos principais desafios a serem enfrentados ao longo do século XXI é o crescimento populacional e o impacto que isso acarreta na organização espacial, na produção de alimentos e na geração de energia. Com relação à organização espacial e produção de alimentos, muito já tem sido feito dentro da biotecnologia vegetal para aumentar o rendimento e a produtividade por hectare, como apresentado nesses gráficos, com um aumento significativo da produtividade de diversas culturas nos últimos 70 anos. E com relação à produção de energia, também tem se buscado diversas alternativas para os combustíveis fósseis, que são fontes esgotáveis de energia, e a oferta de alternativas através dos biocombustíveis. E dentro dos biocombustíveis, o que merece grande destaque é o bioetanol, pois ele é o biocombustível mais produzido no Brasil e do mundo. E a sua produção ela pode ser dividida nas matrizes ou nas gerações, em que as matrizes amiláceas açucaradas compõem a primeira geração, a celulósica compõe a segunda geração e as algas e cianobactérias compõem a produção de terceira geração. Dentro do Brasil, a principal matriz para a produção de bioetanol é a cana-de-açúcar, que se enquadra tanto dentro das matrizes açucaradas na produção de etanol de primeira geração, quanto na produção de segunda geração, pois os resíduos agrícolas e da indústria açucaroleira podem ser fermentados para a produção de bioetanol. E essa fermentação se dá a partir da decomposição de componentes de parede celular, especialmente a celulose. Com relação a essas moléculas utilizadas para a fermentação e para a produção de bioetanol, muito tem se estudado a respeito do aumento da sua presença no cultivar ou facilitação do seu acesso. E dentre as várias ferramentas disponíveis, os promotores são uma das mais específicas e reguladas, pois elas permitem um controle ambíguo das regiões de interesse a partir da ligação de fatores de transcrição e elementos cis, que podem levar a uma indução ou inibição da expressão de determinado gene. Existem diversas formas de classificar ou dividir os promotores, mas a utilizada aqui é uma divisão em constitutivos, que tem uma expressão basal em todos os tecidos da planta, indutíveis, que têm uma resposta a uma determinada condição ou estímulo, e fora dela leva à não expressão de um determinado gene, e os promotores tecido específicos, que eles têm uma expressão num espaço ou num tempo determinado, principalmente para vias de economia de energia. No caso do trabalho, serão utilizados promotores tecidos específicos de folha. E a identificação por si só desses promotores já é um grande foco desse trabalho, pois existem poucos promotores bem caracterizados para modificação e uso dentro da biotecnologia vegetal de monocotiledôneas, como a cana-de-açúcar, mas também o milho e o sorgo, que são parentes próximos. Portanto, como projeto maior, um projeto macro de duração de longos períodos, tem diversos objetivos, alguns deles já cumpridos, como a identificação de genes de milho, sorgo e cana, sua verificação órgão-específica em folha, a caracterização de famílias de sítios de fatores de transcrição relacionados a componentes de parede celular e a amplificação por PCR já foram realizados, mas também há objetivos ainda a serem realizados, como a clonagem e sequenciamento de fragmentos, a fim de comparação com informações presentes em bancos de dados, a expansão e caracterização funcional dos genes regulados pelos promotores selecionados e o estabelecimento de um vetor de transformação vegetal para pelo menos um dos promotores selecionados. Bom, na metodologia eu vou apresentar apenas as etapas realizadas até agora, que foi a identificação, análise e seleção do gene de milho, a busca dos homólogos em cana-de-açúcar e sorgo e a análise da conservação dos promotores entre essas três espécies, a análise de possíveis sítios de ligação de fatores de transcrição, principalmente em cana-de-açúcar, e a comparação desses sítios de ligação com as outras duas espécies, o desenho de primers e a utilização desses primers para amplificação do PCR. O material do PCR foi utilizado para transformação e clonagem em Escherichia coli, e o material da clonagem foi purificado, os plasmídios foram purificados e sequenciados para verificação e comparação das sequências obtidas com as sequências presentes em bancos de dados. Dentre os resultados obtidos, aqui tem uma tabela com os 10 genes diferencialmente expressos em folha de milho e os seus respectivos homólogos em transcriptoma de cana, em genoma de cana e em sorgo.
Bom, aqui nós temos a apresentação de alguns resultados com relação à caracterização em sílico dos promotores. Tá? Aqui eu vou apresentar para um único promotor, por causa que os resultados são meio repetitivos. Tá? Aqui são percentuais de identidade comparados entre as espécies, entre milho, sorgo e cana, obtendo valores entre aproximadamente de 40%, que é um bom valor de referência para promotores, dada a sua baixa conservação entre espécies. E aqui a contagem de sítios de ligação para fatores de transcrição associados a componente de parede celular, também que são o AP2, o meu domain, MIB Cent, MIB, NAC e WIRC, tudo baseado em informações de referência. Bom, e aqui nós temos os 5 promotores mais diferencialmente expressos em folha de cana-de-açúcar, que foram selecionados, e para cada um deles também foi selecionado o melhor par de primer, desenhado a partir do valor de rating, que é um valor que indica o quão eficiente seria aquele primer. E esses primers foram utilizados para amplificação por PCR. Aqui nós temos foto de uma das amplificações realizadas, em que é possível visualizar que todas obtiveram resultados positivos, apesar de que algumas estão mais fracas, tem fotos piores que outras, mas todas obtiveram bandas e tiveram material purificado. Bom, e o material purificado foi utilizado para transformação em Escherichia-coli a partir de eletroporação e clonagem. E o material obtido na clonagem, os plasmídios obtidos na clonagem, tiveram a presença do fragmento identificado a partir de um PCR, utilizando os mesmos primers confeccionados lá atrás para amplificação dos primeiros PCRs. E nós obtivemos 5 resultados positivos, 4 com o mesmo fragmento de quinase associado à parede, e 1 para deoxigenase de 9-cis-epoxicatenoide. Porém, quando se passou para o sequenciamento, não se obteve resultados positivos. Aqui tem a apresentação dos eletroferogramas para o sequenciamento da mesma amostra de quinase associada à parede, mas com primers diferentes no sequenciamento, e é possível perceber que tem muito ruído nele, muito provavelmente causado por contaminações que também foram apresentadas a partir dos valores de absorbância das amostras. Baseado nisso, nós podemos estabelecer como um dos próximos passos a melhoria do material coletado dos plasmídios e a repetição do sequenciamento, mas também a continuação da metodologia para os outros fragmentos que não deram certo ou que não foram testados ainda, a realização do PCR em tempo real dos genes regulados pelos supostos promotores a fim de verificar a sua expressão tecido específica em folha, e a construção do vetor para transformação vegetal em cana-de-açúcar. Bom, é isso o trabalho. Muito obrigada.